A paz do Senhor Jesus para todos, amigos, irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor. São exatamente 00:26. Nós vamos fazer aquele grande clamor a Deus, né? Pedir a Deus a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, a sua graça. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o Salmo 111, né? O título diz assim: louvor a Deus, né? Louvar a Deus, agradecer ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor, né? O capítulo 111, o versículo 1 diz assim: aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas, querem entendê-las. Em tudo que Ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento ao que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele é santo e poderoso, né? São atributos de Deus. A sua santidade, né? A sua soberania, porque nada para o Senhor é impossível. Tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível a Deus. Nada para Deus é impossível, nada. Tudo é possível para o Senhor. O versículo 12, o salmista escrevendo, ele diz assim, ó: o Senhor, ó Senhor, lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos, e vocês e os seus descendentes, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, né? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Como a palavra do Senhor está dizendo aqui, meu amigo. Ele abençoará todos os que o temem, né? Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, que se esforça
né, para agradar a Deus, para adorar ao Senhor, amar ao Senhor, guardar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, colocar ela em prática na sua vida, no dia a dia, praticando o bem, né? Amando, perdoando o próximo, se esforçando para agradar ao Senhor, tendo uma vida na presença de Deus, de temor. Essa é uma promessa de Deus, tanto os importantes como os humildes, né? Deus abençoará todos, seja eles aqui nessa terra importante como ser humilde, mas que servem a Deus, que obedecem à palavra de Deus. Deus o abençoará. Deus fará uma criatura, uma pessoa dessa que serve a Deus, ter uma vida de paz consigo mesmo, porque a maior paz não é você ver na vida dos outros, é dentro de você, é com você e Deus. É o Espírito Santo morando na sua mente, no seu coração, te dando paz consigo próprio. Como Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, né? O mundo aí fora, a paz é falsa, né? Nós vemos que é uma paz falsa, mas a paz de Cristo, ela excede todo o nosso entendimento, na nossa alma, o nosso coração, a paz com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. E o versículo 14 ele diz, o salmista, né? Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos, a você e aos seus descendentes, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. É só Ele que nos abençoa, meu amigo. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos abençoa o trabalho das nossas mãos. É Ele que nos dá o dom da vida, né? Tudo é Deus. Então, se eu e você não se dispormos a buscar ao Senhor em Deus, em oração, a sua misericórdia, o seu amor, enquanto estamos com vida nessa terra. Porque depois que nós partimos para a eternidade, meu amigo, diz a palavra de Deus, que aqueles que quem parte para a eternidade sem Jesus Cristo, eles vão sofrer eternamente. Porque enquanto estavam com vida, com o fôlego de vida que Deus deu, para louvar a Deus, para adorar a Deus, e ter uma vida de gratidão e de adoração a Deus enquanto estavam com vida, eles rejeitaram ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Eles abandonaram a Deus, como está dizendo aqui a palavra. Os céus, o versículo 15, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Deus, Ele está no céu. Ah, mas onde é o céu, irmão? A palavra de Deus ensina que o céu está em cima, né? Para cima. E o inferno está para baixo. Então, em cima está Deus, os seus anjos no céu, vendo, contemplando tudo, né? Tudo que nós, o ser humano, praticamos aqui na terra. Porque a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Como está dizendo, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, que Deus fez o homem perfeito, mas Ele procurou muitas invenções, né? O homem que Deus criou, quando eu falo homem, que Deus criou macho e fêmea, né? A sua imagem e semelhança. Deus criou as gerações, né? E deu aos seres humanos o dom da vida para viver. Querendo Deus que todos vivessem uma vida
de temor a Ele, de obediência a Deus, a sua palavra. Mas infelizmente o ser humano ele procura outras invenções, né? Eles mesmos procuram mal para si, com a prática da maldade, semeando mal contra a vida do seu próximo e contra a sua própria vida, né? A palavra do Senhor ensina que aquele que se queixa dos seus pecados. Às vezes nós não vemos isso, né? Que a nossa semente do mal que praticamos, semeamos, que muitas vezes permite as maldições vir na nossa vida, por conta de nossas desobediências diante dos olhos de Deus. O versículo 17 ele diz assim, ó: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor. Como muitos dizem assim, não, vou gozar a vida, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Porque se eu morrer, morreu, acabou. Acabou-se a matéria, meu irmão. Que volta ao pó que o deu, mas o espírito segue-se ao juízo de Deus. Então você, eu, nós temos que se esforçar para louvar, agradecer a Deus, temer a Deus, servir a Deus, enquanto nós estivermos aqui em cima desta terra. Lembrar dos feitos do Senhor, do seu amor e da sua misericórdia sobre nós. O versículo 18 diz assim: mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós que estamos o quê? Vivos, meu irmão. Vivos. Se Deus te deu o sono à noite para você descansar, agradeça a Deus. Louve a Deus. Se Ele te deu o dia, o novo dia, o amanhecer, agradeça ao Senhor. Se Ele te deu o pão de cada dia, agradeça ao Senhor. Se Ele te deu o trabalho, tem abençoado o trabalho das suas mãos, agradeça ao Senhor. Se Ele tem te livrado, tem te protegido, a você, sua vida, sua família, agradeça ao Senhor. Então nós temos que agradecer a Deus enquanto estamos vivos, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, porque depois que morre, só tem um caminho, o juízo de Deus, né? Como diz a palavra do Senhor, Davi escrevendo no livro de Salmos, ele diz: Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará, né? Então temos que louvar a Deus agora, agradecer, não se envergonhar de falar do amor de Jesus Cristo para o nosso próximo, não negar o nome de Jesus, né, diante do nosso próximo, seja no trabalho, em casa, seja na igreja, seja onde nós estivermos, temos que louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor e não se envergonhar, né, de servir a Deus, de adorar a Deus, ser grato ao Senhor por tudo, se esforçar dia após dia nesta caminhada da fé em Cristo para agradar a Deus. Estamos vendo aí que muitos não têm vergonha das suas práticas pecaminosas, má e perversas. Tem prazer em de expor, né, aqueles pecados e maldições diante de tudo e de todos, nas redes sociais, né, no dia a dia das suas vidas. E por que eu e você tem que se envergonhar do nome de Jesus, se envergonhar das coisas de Deus diante de nosso próximo? Como o Senhor Jesus fala na sua palavra,
que aquele que me negar diante dos homens, eu também naquele dia o negarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Mas também aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei naquele dia diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Que dia é esse, meu amigo, meu irmão? É o dia onde todo ser humano, como a palavra está dizendo aqui, todo ser humano chegará na presença de Deus. Seja Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes, todos vão chegar um dia na presença de Deus. Aqueles que um dia confessaram o nome de Jesus, aqueles que um dia perseveraram na sua fé em Cristo e partiram para a eternidade servindo a Deus, Deus o honrará naquele grande dia. Como está escrito na palavra do Senhor, que nos últimos dias uns ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno, né? Aqueles que partiram para a eternidade sem Deus, que negaram o nome de Jesus, que não quiseram nada com Jesus, enquanto estavam com vida em cima do pó dessa terra, e foram para a eternidade sem Deus. Diz a palavra em Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, né? Que no grande dia do juízo final, vão chegar diante de Deus os grandes e os pequenos. Todos vão chegar e vai ser aberto o livro dos livros e o livro da vida que está no céu, né? Onde vai ser aberto o livro, e ai daquele que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida que está no céu. Por isso que é muito importante eu e você entender, meu amigo, meu irmão, que não vale a pena você perder a sua salvação eterna por nada desse mundo. Não vale a pena você deixar o diabo sujar a sua mente, seu coração, por conta daqueles que não querem nada com Deus. O que é importante é que você siga a sua caminhada da fé, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Cada um de nós vai ter que, um dia, Deus vai requerer de nós aquilo que Ele nos deu e nós rejeitamos, que foi a nossa salvação eterna. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a minha vida, a minha família, que o Espírito Santo nos converta dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, das nossas atitudes mais perversas, que nós se arrependa de todo o nosso coração e passemos a ter uma vida com Cristo Jesus verdadeiramente. Porque não adianta eu mostrar para você uma coisa e viver outra. Não adianta, Deus está vendo tudo, os olhos de Deus são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra. A palavra de Deus ensina que não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, como a palavra está dizendo aqui. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor. Então, enquanto você está aqui, meu irmão, depois que morreu, segue-se ao juízo de Deus. O espírito volta para o pó que o deu, mas, a matéria volta para o pó que o deu, mas o espírito segue ao juízo de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Vamos agora orar ao Senhor, entrar na sua presença em oração, pedir que o Senhor aumente a nossa fé nele, aumente nosso ânimo, nossas forças, o desejo, né, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, o desejo em praticar o bem, né, diante do nosso próximo, diante de Deus, para que o Senhor, naquele grande dia, nós possamos ser salvos na pessoa de Cristo Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nesta madrugada, Senhor, te agradecemos pelo dia que já se passou, te louvamos, Pai, te agradecemos pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo levantar, pelo trabalho das nossas mãos, pelos livramentos, pelas lutas, pelas vitórias. Te agradecemos, Senhor, por este novo dia, essa madrugada que já se inicia. Meu Deus, que seja um dia ricamente abençoado pelo Senhor. Pai, que essa semana seja uma semana ricamente abençoada. Nós profetizamos salvação, libertação na nossa vida, na nossa família, na vida dos amigos e familiares. Que o Espírito do Senhor venha os converter, libertar, restaurar. Aleluias, aleluias ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Senhor ser o nosso Deus e nós sermos os teus filhos, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelos livramentos, pelo trabalho das nossas mãos. Te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Oramos também por aqueles que se encontram afastados da Tua presença, dos caminhos do Senhor. Que o Senhor os salve, os liberte, os restaure, levanta o caído, o prostrado, liberta o oprimido das drogas, pelas drogas, o oprimido pelos vícios do álcool, o oprimido pelo vício do jogo, Pai. O oprimido, aquele que se encontra, Pai, jogado nas calçadas, debaixo dos viadutos, aquele que se encontra escravizado pelos espíritos do crime, da destruição. Meu Deus, tenha misericórdia. Oramos por eles, Pai, que o Senhor Espírito Santo os alcance, libertando ele dos seus maus caminhos, libertando, meu Deus, da maldade, dos espíritos das trevas. Repreenda a inveja, Pai, o olho gordo, a maldade, o rancor, o ódio, a raiz de amargura. Repreende os inimigos, ó Pai, aqueles que sem motivo nenhum se colera contra nós, teus filhos, se levantam com suas maldades, suas perversidades. Pai, entregamos eles em tuas mãos, que a justiça do Senhor chegue na vida de cada um deles. Oramos pelo Brasil, pela nação, oramos para que o Senhor liberte o Brasil, meu Pai, das autoridades má e perversas. Entregamos ao justo juiz a nação brasileira nas tuas mãos. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, que o Senhor desperte cada um para te amar, te adorar, te louvar de todo o coração. Os grandes, os pequenos, o Senhor venha abençoar, meu Deus, venha salvá-los, libertá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Deus de Israel, o Deus do universo, da humanidade, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, para derramar o seu sangue por nós pecadores, para nos dar o direito da salvação eterna, da vida eterna com Deus. Pai, te agradecemos por tudo, meu Deus, e entregamos a nossa vida, a nossa família em tuas mãos, que haja proteção, livramento, Pai, de todo mal. Entregamos a vida dos amigos, familiares, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor guarde dos inimigos, do perverso, livre dos homicidas, do desejo do suicídio, livre da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, da ansiedade.
livre de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Livra-nos dele, Pai, do perverso e do mal. Afasta eles, meu Deus, para bem longe dos nossos caminhos, dos caminhos dos nossos familiares e amigos. Repreenda eles, Pai, com tua mão poderosa, a mão poderosa que tirou o teu povo de Israel do Egito, da escravidão. Nos tira, Pai, da derrota, da miséria, das humilhações, dos flagelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu amigo, meu irmão, diga assim seja, diga graças a Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, que tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. E se duas pessoas concordarem a respeito de alguma coisa na terra, Deus também concordará no céu com seus anjos, né? Então é nesta fé que nós cremos na nossa vitória, na vitória dos nossos familiares e amigos, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Te dê uma noite em paz, uma madrugada abençoada. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui a partir de meia-noite, né? Esse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, para que o Senhor continue nos abençoando, né? Nos guardando, nos livrando, salvando, libertando de todo mal, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai dar lá o gostei, vai tocar no sininho para receber as notificações, as orações, a leitura da palavra de Deus, né? E vai compartilhar a palavra do Senhor, os vídeos, a oração, para que Deus venha abençoar mais ainda a sua vida, a sua família. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome de Jesus.